Se você já faz pães de fermentação natural, mas só conhece uma forma de alimentar o seu levain, eu sinto lhe dizer, mas você é refém do seu levain. Eu sou Gabriel Araújo, aqui do Brasa e Farinha, somos uma escola de fermentação natural e nesse vídeo eu quero te ensinar pelo menos 2 possibilidades de alimentação para que você não seja refém do seu levain, do seu fermento natural, para que você passe a dominar o seu fermento natural. Tem muita gente que alimenta na proporção 1, 2, 2, 1, 2, 3 e acaba seguindo uma única metodologia, uma única forma de alimentar o fermento a vida inteira. E aqui eu quero te dar possibilidades, que é justamente a diferença. Quando eu coloco um pouco menos de farinha e quando eu coloco um pouco mais de farinha, o que isso muda na característica do meu fermento? Com todas essas 3 possibilidades que eu mostrei para vocês, tanto 1, 2, 2 ou 1, 2, 3, você consegue ter um levain pronto para fazer um extraordinário pão de fermentação natural. Se você não sabe o que é isso que eu tô falando, 1, 2, 2, 1, 2, 3, talvez esse vídeo ainda não seja para você. Eu tenho outros vídeos aqui no canal ensinando o fermento natural do zero e ali eu explico um pouco dos conceitos. Mas quando eu falo 1, 2, 2, 1, 2, 3 ou 1, 1, sempre essa primeira proporção vai ser a quantidade do meu levain. A segunda proporção vai ser a quantidade de água e a terceira proporção vai ser a quantidade de farinha. E aqui eu quero dar 2 caminhos para vocês. O primeiro, a proporção 1, 2, 2. Uma parte de fermento para 2 de água para 2 de farinha. Esse é um fermento que ele vai se desenvolver com uma velocidade um pouco mais rápida, e aí não dá pra gente cravar um tempo, porque o desenvolvimento do fermento ele depende muito da temperatura do dia, então quanto mais quente, mais rápido esse fermento vai se desenvolver até chegar no pico, quanto mais frio, mais lento vai ser o desenvolvimento desse fermento até chegar no pico. E aí a gente vai utilizar ele no pico. Então vamos tentar traduzir que, numa temperatura ambiente de 20 graus, esse fermento alimentado na proporção 1, 2, 2, ele vai demorar, em média, entre 4 e 6 horas para chegar no seu pico de atividade. No momento que a gente vai utilizar para fazer o pão, ele vai permanecer nesse pico de atividade durante umas 2 ou 3 horas e depois ele já começa a perder força. Então eu preciso utilizar ele nessa janela entre 2 e 3 horas em que ele vai permanecer no pico antes de perder a força. E aí, se eu só tenho essa estratégia, eu fico refém de, se eu quero fazer o meu pão às 8 da manhã, eu sou obrigado a alimentar o meu fermento às 2 da manhã. Sou obrigado a acordar de madrugada para fazer com que o desenvolvimento do fermento coincida com o horário que eu vou fazer meu pão. E aí você não tem outra alternativa. Quando você aprende um segundo método de alimentação, que é o que eu vou propor aqui, que é o 1, 2, 3, uma parte de levain para 2 de água para 3 de farinha, o comportamento desse fermento ele já muda, ele vai demorar mais tempo para se desenvolver e chegar no pico em relação à outra alimentação 1, 2, 2. Se na outra é entre 4 e 6 horas, nessa vai ser entre 6 e 8 horas para chegar lá no pico do pico de atividade. Vai permanecer nesse pico entre 3 e 4 horas e depois começa a perder força. Ou seja, é um fermento que eu tô dando mais comida para ele. É como se eu e você sentássemos na mesma mesa para almoçar. No seu prato tem 200 gramas de proteína e no meu prato tem 300 gramas de proteína. Você vai se alimentar mais rápido, você vai ficar saciado mais rápido, você vai sentir fome também mais rápido. No meu prato que tem mais proteína, eu demoro um pouco mais para me alimentar, a minha saciedade permanece por um pouco mais de tempo e eu vou demorar um pouco mais de tempo para sentir fome. Aqui na alimentação é exatamente a mesma coisa. E por que eu dou um caminho ou outro? Porque imagina assim, você vai fazer pão às 8 horas da manhã e você não quer acordar de madrugada para alimentar o seu fermento, você pode alimentar o seu fermento antes de dormir, ali por volta das 11 horas da noite aproximadamente, na proporção 1, 2, 3, com um pouco mais de farinha nessa proporção em relação ao primeiro exemplo que eu dei. Esse fermento ele vai demorar entre 6 e 8 horas para se desenvolver, então das 11, 6 horas para frente vai dar umas 5, 6 horas da manhã aproximadamente. Esse fermento ele vai permanecer no pico entre 3 e 4 horas, então entre 6 da manhã e 9, 10 horas da manhã ele ainda vai estar no pico, e eu consegui fazer o fermento no horário que eu queria, sem precisar acordar de madrugada para alimentar o meu levain. Outro exemplo, quero fazer o meu pão 1 hora da tarde, e vou alimentar o meu fermento assim que eu acordo, ali 6 horas da manhã, 7 horas da manhã já vou alimentar o meu fermento. Se for na proporção 1, 2, 3, não vai dar tempo, porque 6 horas da manhã mais 8 horas para frente já vai dar 2 horas da tarde, já passou do horário que eu tinha programado para fazer o pão. Então essa estratégia de alimentação não funciona para minha programação. Eu vou alimentar na proporção 1, 2, 2, porque eu sei que depois de 6 horas
das 6 até meio-dia o meu fermento ele já vai estar no pico, depois eu vou ter uma janela de 2 horas até umas 2, 3 horas da tarde para utilizar o meu fermento, antes dele perder força. Então essas duas estratégias práticas de alimentação do seu fermento vão ter pouquíssima interferência no resultado do seu pão, porque provavelmente você está começando, se você está vendo esse vídeo você ainda é iniciante na fermentação natural. Aqui o que eu quero trazer para você é versatilidade, de você entender qual que é o momento ideal de utilizar a estratégia de alimentação 1-2-2 com 2 partes de farinha ou 1-2-3 com 3 partes de farinha, em função do horário que você pretende fazer o seu pão. Fez a matemática inversa para entender o horário de alimentação do fermento e se vai ser 1-2-2 ou 1-2-3. Se você não entendeu nada do que eu falei, repito, você está no vídeo errado. Pode voltar a outros vídeos aqui que eu ensino tudo do zero. Se você se interessou por esse conteúdo, a gente tem uma série de vídeos gravados, inclusive cursos, para que você consiga se aprofundar, e eu tenho certeza que você vai estar arrasando nos seus pães, focaccias ou qualquer produto que você queira fazer, tendo como base o levain, sourdough, massa madre e por aí vai. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.